E se eu te dissesse que existe uma maneira de acabar com a infecção em The Last of Us, mas que essa solução exigiria algo tão cruel, tão desumano, que talvez não valha o preço? Ellie é imune. Um milagre em meio ao apocalipse. Mas e se os cientistas conseguissem repetir esse milagre? E se fosse possível criar uma geração inteira de crianças como ela, imunes ao Cordyceps, capazes de salvar a humanidade? Parece uma esperança, não é? Mas a que custo? Neste vídeo vamos explorar um dos dilemas mais sombrios e ignorados do universo de The Last of Us. O que aconteceria se a única cura para a infecção fosse gerar crianças imunes em laboratório? Prepare-se para uma reflexão profunda que mistura ciência, moralidade e o limite entre o bem maior e o fim da nossa própria humanidade. Se esse tema te intriga, já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que ama narrativas densas e reflexivas. Vamos nessa. Ellie não nasceu imune por sorte. Ela nasceu em meio ao desespero. A mãe dela, Anna, estava grávida quando foi atacada por um infectado. Em uma tentativa desesperada de proteger sua filha, ela lutou até o fim, mas acabou sendo mordida pouco antes do parto. Anna cortou o cordão umbilical segundos após Ellie nascer, mas o dano já estava feito. O fungo, o Cordyceps, entrou no corpo de Ellie antes mesmo que seu sistema imunológico soubesse o que era estar vivo. O resultado? Uma mutação rara. O fungo passou a enxergá-la como parte do ambiente, como se ela já estivesse infectada, quando na verdade estava viva e saudável. Isso a tornou imune, mas foi um evento totalmente acidental. Uma combinação improvável de tempo, infecção e nascimento. Não foi ciência, não foi escolha, foi tragédia. E ainda assim, os cientistas viram em Ellie a única esperança para o mundo. Uma esperança que, para ser concretizada, exigiria que ela morresse. Mas e se isso pudesse ser replicado? A história de Ellie deixou uma pergunta inevitável no ar. E se fosse possível repetir esse milagre? Cientificamente, a ideia é plausível. Se os pesquisadores entendessem exatamente como o Cordyceps foi enganado no nascimento de Ellie, talvez pudessem replicar o processo. Isso exigiria grávidas sendo expostas à infecção em momentos específicos do parto, com controle rigoroso do tempo da mordida e do corte do cordão umbilical. Um protocolo cirurgicamente cruel, mas teoricamente reprodutível. Com tecnologia e precisão, seria possível criar mais crianças imunes. Uma nova geração. A humanidade poderia, enfim, virar o jogo. Mas aí surge o dilema, porque esse processo não seria natural. Ele exigiria um sacrifício consciente, uma estrutura organizada, mães designadas para morrer, crianças nascidas não por amor, mas por necessidade médica. Laboratórios virariam berçários da esperança. E, ao mesmo tempo, câmaras de execução para as mães. O que começa como ciência, logo se transforma em algo muito mais sombrio. A ciência pode oferecer soluções, mas quem controla os limites do que é aceitável? Se esse protocolo fosse levado adiante, não estaríamos mais falando de pesquisa, mas de uma indústria da imunidade. Uma linha de produção onde mulheres seriam selecionadas, engravidadas, infectadas e descartadas como peças defeituosas. Essas mulheres deixariam de ser pessoas, passariam a ser instrumentos, reprodutoras do milagre. E suas filhas, como Ellie, seriam treinadas desde pequenas com um único propósito: salvar o mundo, ou morrer tentando. Imagine o nível de controle, o tráfico de mulheres férteis, o sequestro de crianças, a criação de instituições que lembram fazendas humanas. Tudo justificado pelo bem maior. Se parece distópico, é porque é. E não é apenas ficção. The Handmaid's Tale, por exemplo, já nos mostrou uma sociedade onde mulheres férteis são transformadas em propriedade do Estado. E no mundo real, regimes totalitários já praticaram experimentos humanos, genocídios silenciosos e engenharia eugênica em nome da ciência e da pureza. A pergunta que surge é inevitável. Vale a pena salvar a humanidade se no processo a gente perde o que nos torna humanos?
Ellie não escolheu ser a cura. Ela foi vista como um recurso, uma chance de salvação para bilhões, à custa da própria vida. Se repetíssemos isso em larga escala, estaríamos fazendo com centenas de crianças o que foi feito com ela, negando-lhes a infância, o direito de escolher, o direito de existir por si mesmas. E tudo isso com uma frieza que beira a monstruosidade. No fim das contas, o que diferencia os infectados dos humanos? É o afeto, é a empatia, é a capacidade de dizer não ao horror, mesmo quando ele parece necessário. Ellie era uma pessoa, uma filha, uma amiga. Reduzi-la a um experimento não salvou o mundo. Repetir isso em massa pode até salvar corpos, mas destruiria almas. A pergunta que deixo é simples, mas perturbadora. Se para salvar a humanidade a gente precisa abrir mão da compaixão, então o que exatamente estamos tentando salvar? A história de Ellie não é só uma ficção poderosa. É um espelho incômodo para as escolhas que a humanidade já fez e pode voltar a fazer. E agora eu quero saber de você. Apoiaria um plano desses se ele garantisse o fim da infecção? Você aceitaria criar vidas apenas para sacrificá-las? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe esse vídeo com quem ama The Last of Us ou se interessa por dilemas éticos profundos. Não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, a gente não só conta histórias, a gente aprende com elas. Free.